Você já parou para pensar no que Hollywood, a música e até as redes sociais estão nos ensinando sobre Deus? Por trás de mensagens aparentemente inofensivas, há uma antiga ideia ressurgindo: o panteísmo, a crença de que Deus é o mundo e o mundo é Deus. Essa visão central ao paganismo está sutilmente nos convencendo de que não há distinções absolutas, nem mesmo entre o Criador e a criatura. Mas, como cristãos, precisamos entender: essa ideia é fundamentalmente incompatível com a verdade bíblica. Descubra agora por que o cristianismo exige distinção e não a dissolução dos opostos. O que realmente significa ter solidez na fé em um mundo que tenta constantemente nos convencer de que todas as crenças são iguais. Muitos hoje estão abraçando uma filosofia que diz que todos os opostos se encontram, que o divino está em tudo e que não há uma linha clara entre o bem e o mal. Essa é uma ideia central do paganismo. Mas será que a sua fé consegue sobreviver quando as distinções mais importantes são apagadas? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundas diferenças entre o paganismo e o cristianismo e entender por que a nossa fé se baseia em distinções claras e não em fusões confusas. Compreender essas diferenças é o primeiro passo para construir uma fé inabalável. Agora a pergunta é: como podemos viver essa verdade em nosso dia a dia? Compartilhe nos comentários uma atitude prática que você vai tomar para discernir melhor as mensagens ao seu redor. Se você valoriza a clareza e a solidez da palavra de Deus, curta este vídeo e o ajude a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal Solidez na Fé e ativar as notificações para mergulharmos ainda mais fundo nas verdades que libertam. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. O paganismo e o cristianismo são fundamentalmente diferentes. E a ideia de que eles podem coexistir ou se misturar é um equívoco. O paganismo, em suas diversas formas, frequentemente abraça a noção de que todos os opostos se encontram, buscando a união e a dissolução de distinções. Essa perspectiva se manifesta em filosofias como o panteísmo, que prega que Deus é o mundo e o mundo é Deus, diluindo a transcendência divina em uma identificação completa com a natureza e o universo. Essa cosmovisão pagã tem se infiltrado cada vez mais na cultura e na sociedade contemporânea, especialmente através da mídia e de Hollywood. A promoção da ideia de que não existem distinções absolutas entre bem e mal, sagrado e profano, ou mesmo entre o Criador e a criação, é uma característica marcante dessa influência. Por outro lado, o cristianismo é construído sobre a premissa de distinções claras e imutáveis. Deus é distinto de sua criação e existem verdades absolutas e morais bem definidas. A mensagem cristã não busca a fusão de opostos, mas a redenção e a transformação do que é caído e imperfeito. A figura de Jesus Cristo, a distinção entre o Criador e a criatura e a existência de um caminho claro para a salvação são pilares que se opõem diretamente às ideias pagãs de panteísmo e de dissolução de fronteiras. A natureza de Deus. O paganismo vai dizer, em muitas vertentes pagãs, como o panteísmo, Deus é imanente, ou seja, ele é o mundo e o mundo é Deus. Isso leva à ideia de que o divino está difuso em toda a natureza e que os opostos se harmonizam. Pois tudo é uma manifestação da mesma essência divina, não há distinção clara entre Criador e criatura. Mas no cristianismo nós entendemos, Deus é tanto transcendente, acima e além de sua criação, quanto imanente, presente e atuante no mundo. Ele é o Criador distinto de sua criação. Essa distinção é fundamental. Deus é santo, justo e separado do pecado, enquanto a criação é finita e, desde a queda, imperfeita. Distinções morais e éticas. No paganismo, a moralidade pagã, por vezes, tende a ser mais fluida, baseada na natureza cíclica ou na busca de um equilíbrio entre forças opostas, luz e sombra, bem e mal, como complementares. A ideia de que todos os opostos se encontram pode levar a uma relativização de conceitos como certo e errado. No cristianismo, a moralidade cristã é ancorada nos mandamentos de Deus, que são absolutos e universais. Há uma clara distinção entre bem e mal, pecado e justiça.
A busca não é por um equilíbrio entre opostos morais, mas pela santidade e obediência à vontade de Deus. Os caminhos para a salvação e realização. No paganismo, muitos caminhos pagãos focam na autorrealização, na conexão com a natureza, na busca por sabedoria interior ou na harmonia com as energias do universo. O foco pode ser na divindade inerente ao indivíduo ou na união com o cosmos. Percebe como o paganismo está tão presente na vida das pessoas? E se não prestarmos atenção, podemos até entender que o paganismo e suas ideias é algo maravilhoso. Mas isso é mentira. O cristianismo vai nos ensinar. A salvação no cristianismo não é alcançada por esforços humanos, mas pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. A ênfase está na necessidade de redenção do pecado e na obra sacrificial de Cristo na cruz, oferecendo perdão e vida eterna. A influência cultural. É importante estar atento como a mídia e Hollywood, por exemplo, podem promover ideias pagãs, como a glorificação da divindade interior, a busca de distinções morais claras ou a idealização de um equilíbrio que confunde o bem e o mal. Se você prestar atenção, muitos filmes, séries ou músicas que veiculam essas mensagens. Por exemplo, está em evidências filmes em que o mal não é tão mal assim. Meu Malvado Favorito, Malévola, Megamente, Coringa e tantos outros filmes que trazem uma ideia de que o mal não é tão mal assim. Que pode haver uma harmonia entre mal e bem. Nas Escrituras essa ideia cai por terra. Fica bem claro que luz e trevas não combinam. Na Bíblia, luz e trevas são temas recorrentes, frequentemente usados como metáforas para o bem e o mal, respectivamente. A luz é associada a Deus, à verdade, à justiça, à salvação e à vida, enquanto as trevas representam o pecado, a ignorância, a morte espiritual e o poder de Satanás. Deus como fonte de luz. A Bíblia começa com Deus criando a luz e separando-a das trevas, demonstrando que Ele é a fonte de toda luz e bondade. Jesus como luz do mundo. Jesus se apresenta como a luz do mundo, convidando as pessoas a segui-lo para não andarem em trevas e terem a luz da vida. Filhos da luz. Aqueles que crerem em Jesus são chamados a viver como filhos da luz, refletindo a bondade e a verdade de Deus em suas vidas. Luz que dissipa as trevas. A luz de Deus é poderosa para dissipar as trevas do pecado e da ignorância, iluminando o caminho para a salvação. São inúmeras as passagens bíblicas onde encontramos os descritos, os comportamentos, costumes e tradições gentílicas ou pagãs, tanto no Velho como no Novo Testamento. Por esta razão é que a atenção de Deus sempre esteve voltada para o seu povo e contra a cultura pagã em todos os tempos. É claro nas Escrituras que os juízos de Deus contra o mundo do tempo de Noé, contra os sodomitas, contra o Egito, contra alguns povos ao longo do caminho no Êxodo, contra a Babilônia, contra os filisteus e contra muitos reis corruptos, tiveram em sua maioria o mesmo motivo: seus costumes abomináveis, eram pagãos. Qual a sua maior dificuldade em discernir essas influências hoje? Conte pra gente nos comentários. Sua participação nos ajuda a construir uma comunidade mais forte e informada. Se você foi edificado por esta mensagem, dê um gostei, compartilhe com seus amigos e familiares. E para fortalecer sua caminhada cristã, clique em inscrever-se, inscreva no canal, ative o sininho para fazer parte da família Solidez na Fé. Deus abençoe sua vida com graça sobre graça. Amém?